Louvado seja Deus. Nós estamos aqui com o irmão Henrique, também com o irmão Diego, que nós aqui juntos vamos meditar na palavra de Deus. Eu estou também aqui com o livro dos unitaristas, ou unicistas, De Volta à Palavra Original. E nesse livro, ele aqui fala da sua doutrina, ele explicando as suas crenças. E nós vamos aqui ler um trecho e dizer como eles acreditam, e depois nós vamos mostrar na Bíblia como de fato ela nos mostra, nos revela. Se você é unitarista, se você tem algum versículo da Bíblia que você acredita ser modos corretos de se acreditar, então você pode nos ligar e, se der tempo aqui, nós vamos ler o versículo que você citar e vamos aqui explicar o sentido correto da palavra de Deus. Diz assim no livro De Volta à Palavra Original, na página 9, no 5º parágrafo, diz assim: se Jesus é Senhor e Cristo, então ele é Jesus, e não pode ser outra coisa menos que o Pai, Filho e Espírito Santo, em uma pessoa manifesto em carne, e não 3 pessoas, mas um Deus manifesto em 3 títulos maiores. Ou seja, existe um Deus todo-poderoso, e este Deus colocou uma máscara e se apresentou como o Pai, e depois colocou outra máscara, se apresentou como Espírito Santo, e depois apresentou-se uma máscara, colocou outra máscara, e agora como o Filho se apresentava à humanidade, de forma que era uma só pessoa com 3 manifestações diferentes. Irmão Henrique, dá para nós engolirmos? Em primeiro lugar, a parte do Senhor, irmão Jander, irmão Diego e os irmãos que nos escutam nesse instante, só citando a fonte aí desse livro, que é publicada pela Igreja Tabernáculo da Fé, que defende a doutrina unitarista. Na verdade, a citação que o amado irmão leu, tirada aí do livro, nada tem a ver com o que ensina a palavra de Deus. Pois, segundo o ensino unitarista, não há 3 pessoas distintas na divindade, mas uma só que se manifesta por 3 títulos maiores, ou seja, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Mas antes, irmão Jander, de nós vermos pela Bíblia a distinção de cada pessoa que compõe a Santíssima Trindade, eu queria reforçar ainda mais o que você disse no início, que nós não temos nada contra os unitaristas como pessoa. Pelo contrário, o nosso intuito aqui de estar estudando acerca desse assunto é justamente para esclarecer aos que estão neste engano. Na verdade, estamos aqui por amá-los e querer que eles não continuem nas trevas. Mas nós não podemos aceitar um ensino tão inescriturístico, um ensino que fere a palavra de Deus e que coloca as pessoas na teia do engano. Então, o nosso intuito aqui não é ridicularizar as pessoas dos unitaristas, não. Mas é revelar para eles e os que porventura estejam sendo enganados por eles, que existe um Deus verdadeiro, tripessoal, um Deus triuno. Que esse Deus está revelado na Escritura. Inclusive, os unitaristas, como o irmão Jander bem disse, não estão crendo no Deus da Bíblia, estão crendo no Deus, inclusive paranoico, que é filho de si mesmo, que envia a si mesmo, e etc, e etc. Então, o Deus que eles pregam não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus coerente, 3 pessoas distintas, mas que formam um único Deus verdadeiro. E é esse Deus verdadeiro, revelado na Escritura, que nós vamos ver a partir de agora. Amém. Louvado seja Deus. Eu até vou citar aqui João, no capítulo de número 14. No capítulo de número 14, ele diz assim, versículo 16: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Então, aqui é bastante claro que Jesus disse que ia para o Pai e enviar outro Consolador. Interessante que nesse versículo eles dizem que Jesus só pôde enviar quando subiu
o Consolador, porque o Espírito Santo só poderia vir se ele fosse, porque o Espírito Santo era ele mesmo. Então ele não poderia enviar estando ele aqui na terra. Mas a palavra outro, que eles dizem que é mesmo, embora sendo errôneo, e sim é da mesma espécie, a palavra outro nos originais quer dizer da mesma espécie, não poderia Jesus estar dizendo eu vou para o Pai e vou enviar outro, e esse outro ser ele mesmo, ele diz, eu vou para o Pai e eu mesmo virei. Ficaria nas escrituras uma confusão, porque nos evangelhos, aliás na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 9, diz assim a palavra de Deus. Versículo de número 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue outro evangelho que vá além do que já vos temos pregado, seja anátema. Então, se a palavra outro aqui nos evangelhos é o mesmo, então a palavra outro lá em Gálatas também seria o mesmo e ficaria uma confusão. O apóstolo Paulo, ainda que eu viesse com outro evangelho, na verdade não era outro, era o mesmo, seria anátema. Como é que o mesmo evangelho, numa hora era uma bênção e outra hora era maldição? Então nós vemos que esta palavra outro, na verdade significa da mesma espécie e não mesmo. É como se eu fosse para algum lugar e dissesse, olha, eu vou enviar outro no meu lugar. E esse outro não pode ser um cachorro, tem que ser um homem, tem que ser um ser humano da mesma espécie do que eu. Então Jesus está aqui dizendo que ia para o Pai, mas ia enviar outro Consolador da mesma espécie que ele era, ele ia enviar o Consolador. Inclusive, esse texto aí de João revela a distinção das pessoas, pois Jesus diz, aí é uma pessoa, rogarei ao Pai, outra pessoa, e ele enviará o Espírito Santo, uma terceira pessoa. Então o texto mostra a distinção entre Jesus, o Pai e o Espírito Santo. E a doutrina da Trindade ela se define justamente desse modo. Ou seja, há três pessoas que possuem a mesma natureza, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são três deuses, pois para que fosse três deuses, um teria que ser maior que o outro, o que não ocorre. Inclusive, quando dizem os unitaristas que a doutrina da Trindade é pagã, porque os pagãos criam em trindades, eles cometem um equívoco, porque os pagãos criam em três deuses, um maior e outro menor. Nós não cremos assim, a Bíblia não revela assim, a Bíblia revela um Deus formado por três pessoas, que possuem a mesma natureza, a mesma essência, mas que como pessoas são distintos. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho não é o Espírito Santo. São três pessoas distintas, mas que têm a mesma natureza. E a Bíblia Sagrada revela esse Deus triuno, não é um Deus triplo, é um Deus triuno, em toda a Escritura. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar a revelação desse Deus tripessoal. No Antigo Testamento nós encontramos já revelada a Trindade, e no Novo Testamento as coisas vão clarear mais e a distinção entre as três pessoas, a revelação desse Deus triuno se tornará ainda mais evidente. Mas no Antigo Testamento nós já temos provas da Trindade. Por exemplo, em Deuteronômio 6,4 diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Por incrível que pareça, esse versículo é um dos preferidos pelos unitaristas. Mas mal sabem eles que este versículo está a provar justamente a triunidade de Deus. Alguém diz, por que, irmão Henrique? O versículo aí não está dizendo que o Senhor é um único Senhor? Como é então que você está pregando que Deus é três, Pai, Filho e Espírito Santo, numa só pessoa? Pois bem, vamos entender aqui. Essa palavra único, no original hebraico, língua, e que foi escrito no Antigo Testamento, é a palavra Echad, que indica uma unidade composta.
Sempre que esta palavra echad é usada, ela quer indicar uma unidade composta. Por exemplo, quando Deus vai confundir os idiomas, lá no episódio da Torre de Babel, Deus diz assim: eis que o povo é um. E lá no original também repete-se a palavra echad, para indicar uma unidade composta, pois na verdade era uma multidão que estava com um só intento de fazer uma torre que pudesse chegar ao céu. Era uma unidade composta, e Deus chama aquela multidão de um, e a palavra usada lá é a palavra echad. Noutros casos também que indicam unidade composta, usava-se a palavra echad. Agora eu pergunto aos unicistas: se Deus não é triuno, por que é então que Moisés, inspirado por Deus, colocou justamente para Deus a palavra echad, que indica a unidade composta? Se Deus não é tripessoal, então a palavra echad não teria sentido, porque Deus não seria composto. Seria composto do quê? Se ele seria uma unidade absoluta, como pregam os unitaristas. E é interessante que também existia no hebraico uma palavra que indicava unidade absoluta, que é a palavra yashid. E essa palavra foi usada, por exemplo, em relação ao filho de Abraão, Isaque. Pois quando Deus diz para Abraão: oferece-me teu único filho, no original ali é a palavra yashid. E o emprego da palavra é tão perfeito no caso, porque Abraão não tinha só um filho, Abraão tinha outro, com H, Ismael. Mas filho da promessa, Abraão só tinha um, que era Isaque. Por isso que lá no texto sagrado, em Gênesis 22:1, Deus diz: oferece-me teu único filho. E ali não é a palavra echad, é a palavra yashid, que indica uma unidade absoluta. É estranho, se Deus não é trino, porque é então que em Deuteronômio 6:4, quando diz que o Senhor é o único Senhor, usa justamente uma palavra que indica uma unidade composta. Só leva-nos a concluir que Deus é um Deus único, mas composto pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Do contrário, o versículo não teria nenhum sentido. Pois se Deus é uma unidade absoluta, e não há três na divindade, mas um só, por que então que ele é indicado aqui pela uma palavra que denota uma unidade composta? Isso vem a revelar que Deus é um Deus composto pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Ainda no Antigo Testamento nós podemos encontrar uma outra evidência da triunidade de Deus, essa doutrina santa que os que não conhecem a Deus querem turbar. Por exemplo, em Isaías, no capítulo de número 6, nós vamos encontrar novamente a trindade de Deus revelada pela Escritura. Em Isaías, no capítulo de número 6, nos relata que o profeta Isaías teve uma visão, na qual ele viu Deus. E ao relatar esta visão, no versículo de número 3, diz assim a Sagrada Escritura: e clamavam uns aos outros, no caso aqui os serafins, e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Na verdade, naquela visão que Isaías teve, ele estava ali tendo uma visão de um Deus que é 3 vezes santo, pois os serafins cantavam 3 vezes: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Estranho, se Deus não é trino, por que é que os serafins diziam uns para os outros justamente Santo, Santo, Santo 3 vezes? Alguém pode dizer, mas eles poderiam ter dito 5 vezes, 4 vezes, 10 vezes, mas por que é que só disseram 3 vezes? Tanto aqui nesse caso, como no outro caso revelado lá no Apocalipse, Deus é chamado 3 vezes santo. Claro, porque um santo era para o Pai, um santo era para o Filho e o outro para o Espírito Santo. Nosso Deus é 3 vezes santo. Ainda continuando aqui na leitura do texto de Isaías, nós vamos ver que nesse capítulo de número 6, a Trindade é revelada. Por isso que os serafins cantavam Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Por exemplo, no versículo de número 5, Isaías diz: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito num povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Meu amado irmão, ouvinte da palavra de Deus, na verdade, quando Isaías diz aqui que viu o Senhor dos exércitos, ele está se referindo ao Senhor Jesus Cristo.
Pois lá no Evangelho de João, no capítulo de número 12, no versículo de número 40, a partir do versículo 39, João, autor do Evangelho, vai citar o texto de Isaías, no qual ele disse que viu o Senhor dos Exércitos. E veja o que é que João diz. Por isso não podiam crer, porque como disse Isaías noutra passagem, e aqui ele está a citar o texto de Isaías, lá no capítulo 6, e diz: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, não compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Veja o 41 de João 12. Isaías disse isto porque viu a glória de Jesus e falou a seu respeito. Então nós já temos aqui revelado que no texto de Isaías, capítulo de número 6, a segunda pessoa da Trindade está presente, Jesus. Pois diz lá João que quando Isaías disse que viu o rei, o Senhor dos Exércitos, na verdade estava contemplando a glória de Jesus Cristo. E para que complete-se a verdade de Deus aqui, de que a Trindade está revelada, falta outra pessoa, o Espírito Santo. E é justamente isso que o texto também vai revelar. Pois no versículo de número 9, diz assim, Deus para o profeta: então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos. Não venham a eles ver com os olhos e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se convertam e seja sarado. Sabe quem foi que falou isso aqui para o profeta Isaías? Foi o Espírito Santo. Porque lá em Atos, no capítulo de número 28, Atos capítulo de número 28, no versículo de número 25, diz Paulo: discordaram entre si e começaram a sair, havendo Paulo dito estas palavras: bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías: vai a este povo e dize, ouvindo ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Pois o coração deste povo está endurecido, com os ouvidos ouviram pasadamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração e se convertam e eu os cure. Veja, meu amado irmão, como a palavra de Deus completa-se a si mesmo. No texto de Isaías, muito embora esteja revelado de uma forma obscura a presença das três pessoas, pelo Novo Testamento nós vemos revelado que Isaías viu Jesus. O Espírito Santo participou também daquela revelação, pois revelou a Isaías o que, segundo diz Paulo lá em Atos, no capítulo 28, verso 25, é por isso que os anjos cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Na visão de Isaías, ele viu Jesus. Logicamente esteve presente o Pai e também esteve presente o Espírito Santo, mostrando assim que o nosso Deus é um Deus triuno. Então essas duas provas do Antigo Testamento é bastante para que vejamos que já no Antigo Testamento a Trindade era revelada. No Novo Testamento ela se torna mais evidente ainda, e a distinção entre as pessoas que a compõem também. Bom, Jander. E eu ainda reforço aqui no Antigo Testamento um versículo que é muito usado, muito conhecido por todos nós, que está em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aqui nós vemos, irmãos, que a Bíblia fala, façamos o homem no plural. E os unitaristas dizem que aqui eram os anjos que estavam fazendo, ajudando Deus a fazer o homem, né? Mas só que no versículo 27 a Bíblia diz que Deus foi quem criou o homem, e não Deus com a ajuda dos homens. E mais embaixo diz assim: Deus o criou à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Ora, se os anjos tivessem ajudado na criação do homem, nós, os homens, teríamos que ter também a imagem dos anjos.
Mas a Bíblia diz que nós temos não a imagem dos homens, mas sim a imagem de Deus. Por quê? Porque foi este Deus que era composto, por isso diz, façamos no plural, foi quem nos criou, por isso nós temos a imagem desse Deus que é composto. E é interessante que, se fosse Deus falando aos anjos, então o versículo teria que estar no plural. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem e dos anjos. No entanto, está no singular. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. Justamente mostrando a verdade que esse Deus tripessoal não é três deuses, mas um só. Por isso que está no plural o verso 27. Quando se fosse Deus falando aos anjos, teria que estar no plural, porque seria mais de uma pessoa. Mas como façamos a nossa, é o Deus triuno falando a uma só voz, e ele é um só Deus, e não três deuses, então o versículo 27 está no singular. Completo. O que Deus fez o homem à sua Exatamente. E como a Bíblia Sagrada completa-se e não dá margem para a heresia, pelo contrário, ela desfaz. Interessante que Deus diz, o Deus triuno, façamos o homem à nossa imagem. E o homem é justamente trino também, corpo, alma e espírito. Por quê? Porque foi criada a imagem de um Deus que é trino. O que revela ainda mais a verdade inconteste de que o nosso Deus é um Deus tripessoal, formado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, que criou o homem também com uma triplicidade, corpo, alma e espírito. Por isso que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, de um Deus que é trino. Interessante dizer assim, façamos homem à nossa imagem. Plural, é mais de uma pessoa. Nossa, né? Então, se fosse anjo, nós teríamos que ter a imagem dos anjos, né? E o 27 teria que estar no plural. E não no singular, como de fato está. E tem outra passagem ainda, irmão Henrique, aqui na destruição de Sodoma e Gomorra, né, que a Bíblia diz que enviou Jeová, mandou Jeová fogo da parte de Jeová. Justamente. Não teria sentido ele enviar fogo da parte dele mesmo, a mesma pessoa. Exatamente. E também quando Deus foi confundir os idiomas, Deus diz, ei, desçamos e confundamos ali o idioma no plural. E também não é Deus falando aos anjos, é o Deus triuno falando a uma só voz, pois diz lá no texto, no capítulo 11 de Gênesis, que o Senhor confundiu os idiomas. E não o Senhor e os anjos. E os anjos confundiam os idiomas. E uma outra verdade também, irmão Jander, acerca da triunidade de Deus, ainda no livro de Gênesis, se encontra no capítulo de número 3, verso de número 22. Que Deus diz, então disse o Senhor Deus, o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, se Deus não é triuno, como é então que ele dizer que o homem se tornou como um de nós? Um de nós quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Muito embora digam os unitaristas e as testemunhas de Jeová que aqui é Deus falando aos anjos, todavia a Bíblia não diz aqui que é Deus falando aos anjos. Aqui está dizendo que é o Deus falando, Deus triuno falando de uma só voz. Eis que o homem é como um de nós. E não poderia Deus estar falando aos anjos? Porque a Bíblia Sagrada não dá margem para isso. Isso aí é invenção que eles tiram da própria cabeça. E interessante, irmão Jander, para confirmar essa verdade aí de que o plural, esse como é como um de nós, é o Deus triuno falando a uma só voz, pelo seguinte, quando o diabo foi tentar a Eva, o diabo disse para ela, respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos abrirão-se e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. No original, essa palavra Deus aqui, que o diabo usa, é a palavra Elohim, que é uma palavra pluralizada, quer dizer um plural de pessoas. A palavra Elohim quer dizer deuses, é um plural da palavra Deus. Então, o diabo, em outras palavras, disse assim para Eva, no dia que tu comer dessa fruta, tu vai ser igual ao Deus Trino, tu vai ser igual a Elohim, por isso que ele não quer que tu coma. Ou seja, até o diabo, que é o pai da mentira, não nega a trindade. Por isso que o próprio diabo, diz a Bíblia, vai criar a trindade dele, que é as 3 rãs que saem lá do falso profeta, do anticristo e do dragão, segundo lá o Apocalipse. Quer dizer, o pai da mentira não ousou dizer que Deus não era trino, pelo contrário, confirmou. Em outras palavras, quem nega a trindade é mais mentiroso do que o diabo, porque ele mesmo admitiu que ela existe. Por isso que Deus diz, eis que o homem é como um de nós, porque era o Deus Elohim falando a uma só voz. Amém. Firme
nas promessas do meu Salvador. CYH 5 Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. De Jesus, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim. No sangue para mim, pela liberdade em Jesus tem fim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui com o programa Despertar e tratando sobre a Trindade, sobre se existe realmente na Bíblia a Trindade ou se, na verdade, a Bíblia aponta para o unitarismo ou unicismo, dizendo que Deus não é trino, e sim uno, na manifestação do Pai, do Filho e no Espírito Santo. Nós já vimos aqui no Antigo Testamento que a coerência, o que a Bíblia nos revela é que existe de fato a Trindade. E agora nós vamos ver no Novo Testamento, com mais clareza, a manifestação bíblica da Trindade. Em 2 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 13, a Bíblia diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Nós vemos aqui que a Bíblia fala da Trindade, porque não teria sentido se fosse só uma pessoa e trazer 3 saudações, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também nós vemos que em Efésios, capítulo de número 4, a Bíblia fala da Trindade novamente. Ele diz: há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, versículo 5, versículo 6, e um só Deus Pai de todos, o qual é sobre todos. Há um só Espírito. Então ele diz: como é que há uma Trindade e aqui a Bíblia diz que há um só Espírito? Como é que é um só Espírito e, no entanto, o Pai tem o seu próprio Espírito, que a Bíblia diz que Deus é Espírito, e o próprio Jesus também tem o seu Espírito e há o Espírito Santo. Então, como é que a Bíblia aqui nos trata, dizendo que é apenas Deus é Espírito e o Espírito Santo procede dele. Jesus Cristo também tem o Espírito Santo procedente dele, quer dizer, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Só há um Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. O interessante, irmão Henrique, é que nestes versículos nós vemos que aqui o apóstolo trata da unidade da igreja. Ele está falando com relação à igreja. Também. E ele diz que a igreja deve ser mantida no vínculo da paz, é isso?
diz no versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. No versículo 4 ele diz, há um só corpo e um só Espírito, como também foi chamado em uma só esperança da vossa vocação. Então, interessante, o versículo 5 ele diz assim, há um só batismo. Por que ele fala um só batismo, se lá em Hebreus 6 fala da doutrina dos batismos, exato, no plural? Então aqui ele está mostrando que quem administra o batismo na igreja, aliás, o tipo de batismo que a igreja administra é o batismo nas águas, e é um só batismo, embora sabemos que existe o batismo no Espírito Santo, o batismo no corpo de Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo está falando com relação à igreja. Quem é que está agindo na igreja hoje? Um só Espírito que procede do Pai e do Filho. É o Espírito Santo que está agindo na igreja, por isso que é um só Espírito. É interessante, irmão Janda, ainda acerca da Trindade no Novo Testamento, porque no Novo Testamento a Trindade se mostra mais clara e a distinção entre cada pessoa que a compõe se vê de um modo mais cristalino, como, por exemplo, na saudação apostólica, na bênção apostólica que Paulo dá, conforme foi lida em 2 Coríntios 13:13. Mas o que eu quero chamar a atenção é para o seguinte: os unitaristas dizem que não encontramos na Bíblia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, querendo dizer eles que a Trindade não é verdadeira, porque se o fosse, teria na Bíblia a expressão Deus Filho, teria na Bíblia a expressão Deus Espírito Santo e Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas atentemos para o seguinte: em vários textos do Novo Testamento nós encontramos a expressão Deus Pai. Vejamos aqui alguns casos. Em 2 Pedro 1,17 diz o apóstolo, pois ele, Cristo, recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Aqui, Pedro diz que Jesus recebeu de Deus Pai glória, lá no Monte da Transfiguração. Também em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz Pedro que os salvos foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Outra vez, Pedro chama uma das pessoas que compõem a Trindade de Deus Pai. Em Efésios 6:23, também nós vamos encontrar outra vez sendo chamado uma das pessoas que compõem a divindade de Deus Pai. Em Efésios 6:23 diz: Pai seja com os irmãos e o amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ora, se não há Trindade, por que então chamar a Deus de Deus Pai, se não há Trindade? Que sentido teria Pedro dizer que Jesus recebeu glória de Deus Pai, ou Paulo dizer, chamando Deus de Deus Pai, se não houvesse Trindade? É interessante nós fazermos a distinção. Às vezes Paulo chama Deus de Deus nosso Pai. Aí ele se refere a Deus como sendo o Pai do crente. Mas aqui é diferente, porque ele chama a Deus de Deus Pai, mostrando a verdade incontestável que há um na divindade que é chamado de Deus Pai. Ora, se há um que é chamado de Deus Pai, então aquele que é gerado de Deus Pai, no caso Jesus, podemos chamar de Deus Filho. E o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho e que é igual a ambos, nós podemos chamar de Deus Espírito Santo. Então, quando nós chamamos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós estamos totalmente dentro da Bíblia. Porque se há um que é chamado de Deus Pai, então a segunda pessoa, que é Jesus, Filho do Deus Pai, é o Deus Filho. E o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, é o Deus Espírito Santo. Então, quando nós afirmamos que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, nós estamos em conformidade com a Bíblia. Aí eu pergunto aos unitaristas, se não há Trindade, por que então que Deus é chamado de Deus Pai? Como nos textos que eu li, que sentido teria isso? Em Hebreus, no capítulo de número 1, a Bíblia fala assim, versículo de número 8 e versículo de número 9. Nós temos aqui dois argumentos, né? Em primeiro lugar, diz assim, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aqui nós vemos que o Pai fala acerca do Filho. Não teria sentido ele estar dando testemunho de si mesmo.
senão Jesus fosse outra pessoa. Mas como é outra pessoa, ele está dando testemunho e o testemunho é verdadeiro. No versículo de número 9, ele diz: amar-te a justiça e odiar-te a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Então não teria sentido o próprio Deus ungindo a ele mesmo. Então quem unge, unge alguém e não a si mesmo. E se o Pai chamou o Filho de Deus, então eu volto porque eu dizia, há uma segunda pessoa na Trindade que também é chamado de Deus. Então, Jesus Cristo, o próprio Pai chama ele de Deus. Então, há uma segunda pessoa na Trindade que é Deus também. Então, essa pessoa nós podemos chamar de Deus Filho. Estamos de acordo com a Escritura, quer queira os unitaristas, quer não. Interessante, irmão Jander, é que em João 5, 26, Jesus diz: assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Nós sabemos, irmão Jander, que ter vida em si mesmo é autoexistir. O homem não tem vida em si mesmo, ele vive porque Deus lhe dá a vida. Os animais existem porque Deus dá vida. Então só quem existe por si mesmo é Deus. Autoexiste. Ora, se Jesus é a mesma pessoa do Pai, se não há distinção entre o Pai e o Filho, então os unitaristas terão que crer que o Pai fez ele Deus de novo. Pois Jesus está dizendo que o Pai concedeu que o Filho tivesse vida em si mesmo. Ora, se o Filho tem vida em si mesmo, então o Filho é Deus também, porque só Deus tem vida em si mesmo. E quando Jesus diz que o Pai concedeu que o Filho tivesse vida em si mesmo, ele está querendo dizer o seguinte: como eu sou gerado de meu Pai, ao ser gerado de meu Pai desde a eternidade, o Pai me concedeu que eu tivesse vida em si mesmo. Então, a verdade em conteste é: há uma pessoa na divindade chamada Deus Pai, uma que é gerada do Pai e igual a Ele, chamamos de Deus Filho, e a terceira pessoa, que é o Espírito Santo gerado do Pai e do Filho, nós chamamos de Deus Espírito Santo. Mas que há distinção entre as pessoas, nós estamos vendo isso de um modo cristalino. Só quem está cego pelo engano é que não consegue ver esta verdade. Irmão Henrique, um versículo que é claro, é assim, maravilhoso, é o 8:17, né? Eu até estava falando o testemunho e me lembrei desse justamente versículo que diz assim: na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Aí diz: eu sou um que testifica de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Ora, se na lei estava escrito que era o testemunho de 2 ou 3 pessoas, então não teria sentido Jesus estar dizendo que ele estava dando testemunho dele e o Pai também, se fosse o mesmo testemunho. Então o testemunho de Jesus não valia. E é interessante que distingue as pessoas, né? Distingue as pessoas. Eu sou o que dou testemunho de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai. Mas os unitaristas podem perguntar: não é 3? Pois bem, a terceira pessoa Jesus revela, porque Jesus disse que o Espírito Santo veio dar testemunho dele, de Cristo. Então por que a Trindade é verdadeira? Porque eu tenho um testemunho de 3 pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E outra verdade, irmão Jander, ainda claro como esta aí, é o batismo de Jesus. Pois no batismo de Jesus, registrado lá em Mateus 3, 16 e 17, diz: assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante abriram-se os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pombo e pousando sobre ele. E uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. 3 pessoas distintas. Jesus se submetendo ao batismo, o Espírito Santo descendo em forma de pomba, e o Pai falando do céu para Cristo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Para que uma coisa mais clara do que esta, para mostrar a distinção entre as pessoas? Agora, irmão Jander, quando nós citamos este versículo para um unitarista, ele diz o seguinte, que aqui não é 3 pessoas distintas, mas é 3 manifestações do mesmo Deus. Então, segundo o unitarista, Jesus estava se batizando, estava descendo sobre ele mesmo em forma de pomba e falando do céu para ele mesmo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. O que é que você diz disso? Porque ele diz o seguinte, para completar o raciocínio débil deles, que Jesus era onipresente. Então, em sendo Deus onipresente, poderia ele muito bem estar se manifestando de 3 maneiras ao mesmo tempo: se batizando, descendo como pomba e falando do céu ao mesmo tempo, já que ele é onipresente. Só em dizer que não há filho sem pai e nem pai sem filho, já diz tudo, irmão Henrique. Porque eles até dizem, né, que você pode ser pai
e pode ser filho ao mesmo tempo. Mas só que para você ser filho, é necessário que exista um pai. Exato. Você não pode ser filho de si mesmo e nem pai de você mesmo. De si mesmo. Agora, quanto ao argumento da onipresença que eles citam, eles esquecem do seguinte, que Jesus estava com um corpo. Claro que quando Jesus se fez carne, ele não deixou de ser onipresente, mas acontece que ele não usou sua onipresença, porque a Bíblia Sagrada diz que ele esvaziou-se de si mesmo, da sua divindade. E se a divindade estava toda em Cristo Jesus, incorporalmente em Cristo Jesus, toda ela, o Pai e o Espírito Santo, né? É para que se manifestar de três formas? Em outra, Jesus não poderia, como homem, ilimitado como estava, estar descendo como pomba e falando do céu ao mesmo tempo, porque ele como homem não poderia usar a sua onipresença. E aí os unitaristas se contradizem, porque os unitaristas dizem que Jesus viveu na terra como homem para morrer pelos pecadores. No entanto, dizem que Jesus usava a onipresença. Não pode, porque a Bíblia Sagrada diz que enquanto Jesus esteve nos dias da sua carne, não usou seus atributos divinos. Filipenses. Agora, como é que Jesus ia dizer para ele mesmo: este é o meu filho amado em quem me comprazo? E outra, irmão Janta, se Jesus é o Espírito Santo, como diz os unitaristas, então ele recebeu sobre ele mesmo, em forma de pomba. E estava incorporado em Jesus, num homem, e incorporado numa pomba. Exato. Aí o que não teria nenhum nexo. Fica difícil, né? Aliás, raciocinando desse modo, nós chegamos à conclusão de que o ensino unitarista é uma fábula engenhosamente montada. Por que dizer que Deus gerou como filho ele mesmo e que ele falava do céu para ele mesmo, não passa de uma fábula engenhosamente montada. E dizer que Jesus é mentiroso, né? Exato. Eles estavam apresentando ali como se fossem pessoas distintas, no entanto era a mesma pessoa. E no entanto era a mesma pessoa. E outra, o que falta aos unitaristas é a revelação do Pai acerca do Filho. Pois lá no Monte da Transfiguração, Pedro distinguiu o Pai do Filho. Pois Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai que está no céu. Quer dizer, a revelação perfeita de Cristo como Filho de Deus, quem dá é o Pai. É por isso que os unitaristas não entendem que Jesus é Filho eterno do Pai, porque o Pai não revelou para eles isso ainda. Eles estão na obscuridade, estão ainda na escuridão e não entendem quem é verdadeiramente o Filho de Deus. Com certeza não é filho dele mesmo, é distinto do Pai. Compõe uma trindade. É que eu estava lendo esse livro aqui deles. Livro do Tabernáculo da Fé, de volta à palavra original. Nesse livro deles, eles dizem que para nós entendermos aqui as Escrituras, nós temos que receber uma revelação. Mas é ao contrário, né? Para se entender a trindade, é que se tem que ter uma revelação da parte de Deus. Revelação mas nas essa que eles não têm. Mas nas Escrituras é muito claro o ensino da trindade. Embora que para nós entendermos é necessário nós crermos para que o nosso Espírito, o Espírito de Deus venha a nos justamente revelar. Porque a trindade é uma doutrina que se revela no Espírito e com respaldo da Escritura. Inclusive, irmão Jander, eu vou aproveitar a sua deixa para provar que os unitaristas não creem só na Bíblia, como tanto apregoam. É interessante que os do Tabernáculo da Fé dizem que só creem na Escritura, dizem que nós, ao crermos na Trindade, estamos crendo em doutrina pagã, inventada pelo Papa e por aí vai. No entanto, eles, para sustentar a mentira unitarista que pregam, não se apoiam só na Bíblia, se apoiam também em revelações extra-Bíblia. Por exemplo, aqui na página 13... no livreto De Volta à Palavra Original, publicado pela Igreja Tabernáculo da Fé, eles dizem assim, acerca do apóstolo dos pés sangrentos. Eles aqui vão citar uma visão que teve o apóstolo dos pés sangrentos, reverendo Ribeiro, Boanerges Ribeiro. E esse reverendo disse que teve uma visão de Jesus. E aí os autores do livro do Tabernáculo da Fé vão citar esta visão para provar que não tem trindade. Aí veja aqui a visão. Houve um tempo em que a doutrina da trindade me deixava confuso. Pensava em 3 pessoas assentadas em 3 tronos. Eu já começava crendo errado na trindade, que ninguém crê assim. Os apóstolos não criam assim. Mas tudo isso se esclareceu numa visão. Ali vi Cristo com um corpo glorioso, assentado no trono. Onde quer que fosse, sempre o via. Cristo estava no centro, figura que palavras não descrevem, rosto brilhante como o sol, mas não ofuscante, e amigo que com felicidade eu contemplava. Sorria sempre com um sorriso de afeto glorioso,
Quando o vi pela primeira vez, tive a impressão que entre nós existia uma antiga união. Era como se ele dissesse em outras palavras: fui eu quem te criou. Senti com maior intensidade o que me sobreveio quando contemplei meu pai. Após vários anos de separação, o velho afeto voltou. Senti que fora dele anteriormente. Quando pela primeira vez entrei no céu, olhei em torno e perguntei: mas onde está Deus? E alguém respondeu: como na terra, aqui também Deus não é visto, porque é infinito. Mas aqui está Cristo, e Cristo é Deus, a imagem do Deus invisível. E somente nele podemos ver Deus, tanto no céu como na terra. E aqui, os autores do Tabernáculo da Fé citam essa visão para dizer que a Trindade é verdadeira, porque esse apóstolo dos pés sangrentos teve esta visão. Quer dizer, eles não se agarram só na Bíblia, e não são diferentes das Testemunhas de Jeová, dos Adventistas, que também sustentam seus ensinos fora da Bíblia. Quer dizer, é uma heresia igual às outras, farinha do mesmo saco. Em Mateus, no capítulo 28, versículo de número 19, mais uma vez nós vemos no Novo Testamento uma citação justamente da Trindade. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Irmão Henrique. É interessante, né, irmão Janda, que mostra bem a distinção, né? Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, mostrando que é realmente três pessoas distintas e não um só Deus com três títulos maiores. Pois se fosse assim, bastava Jesus dizer: batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Mas por que o Idu? E o Idu duas vezes? Interessante, irmão Henrique, se eu posso ir à sua casa e dizer: eu venho em nome do torneireiro, encanador e marceneiro, poderia ser a mesma pessoa. Uma pessoa com três profissões diferentes. Três profissões diferentes, mas eu não poderia chegar: eu venho aqui em nome do torneireiro e do marceneiro. Se você fosse as três pessoas numa só. E do encanador, não poderia ser eu em nome da mesma pessoa. Justamente. Teria que ser em nome de três pessoas. E é justamente isso que eu estou dizendo, que se Pai, Filho e Espírito Santo são três títulos maiores de uma manifestação de um só Deus, como diz os unitaristas, bastava Jesus dizer: batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Cairia no exemplo que você está dizendo. Mas por que distinguir em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, distinguindo bem as três pessoas de um modo claro e cristalino? Amém. Vamos ouvir um louvor ao nosso Deus. O 10. Glórias